O poder da transformação financeira está ao alcance de todos nós, mas poucos descobrem o segredo que une sabedoria milenar e princípios modernos de prosperidade. Hoje, vou revelar como um único princípio bíblico, quando combinado com os ensinamentos de Napoleon Hill, pode transformar completamente sua vida financeira, mesmo que você esteja endividado, sem perspectivas ou simplesmente buscando dar o próximo passo em direção à abundância que Deus planejou para você. Quando falamos de dinheiro e fé, muitos se sentem divididos como se tivessem que escolher entre prosperidade material e vida espiritual. Mas, e se eu te disser que esse conflito nunca existiu nas Escrituras? E se eu te mostrar que, na verdade, existe um alinhamento perfeito entre os princípios bíblicos e as leis da prosperidade descobertas por um dos maiores estudiosos do sucesso da história? Há alguns anos, minha vida financeira era um verdadeiro caos. Contas atrasadas, cartões de crédito estourados, e aquela sensação constante de frustração e ansiedade toda vez que precisava abrir a carteira. Orava por milagres financeiros, mas parecia que minhas orações batiam no teto e voltavam. Foi então que encontrei, escondido nas páginas da Bíblia, um princípio que Napoleon Hill redescobriu séculos depois e transformou na base de seu best-seller, Pense e Enriqueça. Este princípio não é um plano de enriquecimento rápido ou um truque para manipular as leis espirituais. É muito mais profundo e poderoso. É a chave que destranca o potencial que Deus colocou em cada um de nós para prosperar em todas as áreas da vida, incluindo nossas finanças. Vou compartilhar a história de Samuel, um homem comum como eu e você, que vivia na periferia de Belo Horizonte e trabalhava como motorista de ônibus. Samuel era um homem de fé. Frequentava sua igreja regularmente, dava o dízimo fielmente, mas sua vida financeira estava em frangalhos. Com 3 filhos para criar e um salário que mal cobria as despesas básicas, ele se sentia cada vez mais desanimado. Numa manhã de domingo, enquanto o pastor falava sobre Provérbios 23:7, algo despertou em Samuel. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. O pastor explicou que nossos pensamentos determinam nossas ações, e nossas ações determinam nossos resultados. Samuel percebeu naquele instante que, embora fosse fiel em sua devoção, seus pensamentos sobre dinheiro estavam cheios de medo, escassez e limitação. Como posso ter uma vida financeira abençoada se meus pensamentos sobre dinheiro são tão negativos? Perguntou-se ele. Naquela semana, ao limpar o ônibus após seu turno, Samuel encontrou um livro esquecido no último banco. Era um exemplar desgastado de Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Samuel nunca tinha ouvido falar desse autor, mas o título o intrigou. Levou o livro para casa, decidido a encontrar o dono no dia seguinte. Naquela noite, incapaz de dormir devido às preocupações financeiras, começou a folhear o livro. Logo nas primeiras páginas, encontrou uma citação que o deixou paralisado. O que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Samuel sentiu um arrepio. Não era exatamente isso que o pastor havia falado sobre o versículo de Provérbios? A ideia de que nossos pensamentos moldam nossa realidade? Ele continuou lendo, fascinado pela maneira como Hill descrevia o poder da mente e como nossas crenças determinam nossas ações e, consequentemente, nossos resultados. Quanto mais lia, mais Samuel percebia as semelhanças entre os princípios de Hill e os ensinamentos bíblicos. Fé é a cabeça e o coração entrando em acordo, escrevia Hill. E não era isso que Hebreus 11:1 ensinava? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O livro falava sobre o poder do desejo ardente, da fé inabalável, da decisão, da persistência, todos os princípios que Samuel reconhecia das Escrituras. Mas Hill os apresentava de uma forma prática, aplicada especificamente à conquista da prosperidade financeira. Naquela madrugada, Samuel tomou uma decisão que mudaria sua vida. Ele escreveu em um papel: Até dezembro deste ano terei iniciado meu próprio negócio de transporte escolar,
ganhando o suficiente para quitar minhas dívidas e construir um futuro para minha família. Era um objetivo ousado, quase impossível para alguém na situação dele. Mas agora ele entendia que o primeiro passo para mudar sua realidade era mudar seus pensamentos. Nos dias seguintes, Samuel continuou lendo o livro e, paralelamente, buscando nas Escrituras as confirmações dos princípios que estava aprendendo. Descobriu que a Bíblia está repleta de ensinamentos sobre a importância de nossos pensamentos. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Romanos 12:2. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4:23. Samuel percebeu que havia um princípio fundamental que unia os ensinamentos bíblicos aos de Napoleon Hill: o poder da mente para criar nossa realidade. Esse era o segredo que transformaria sua vida financeira. Com essa compreensão, ele começou a aplicar sistematicamente os princípios que estava aprendendo. 1. Desejo ardente. Em vez de simplesmente querer uma vida financeira melhor, Samuel desenvolveu um desejo ardente, visualizando diariamente sua nova realidade e sentindo as emoções como se já a tivesse alcançado. Isso reflete o que Jesus ensinou em Marcos 11:24. Portanto, vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes, e será assim convosco. 2. Fé inabalável. Samuel entendeu que a fé não é apenas um sentimento religioso, mas uma força criativa. Como diz Hebreus 11:1, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Napoleon Hill definia a fé como a visualização e a crença na realização do desejo. 3. Autossugestão. Samuel começou a repetir afirmações positivas diariamente, reprogramando sua mente para o sucesso financeiro. Isso lembrava o conselho de Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. 4. Conhecimento especializado. Samuel percebeu que precisava adquirir conhecimentos específicos para realizar seu sonho. Começou a estudar sobre empreendedorismo, gestão financeira e transporte escolar. Provérbios 1:5 diz: o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. 5. Imaginação. Usando o poder da imaginação, Samuel visualizava seu negócio funcionando com sucesso. A Bíblia diz em Gênesis que somos criados à imagem e semelhança de Deus, o maior criador de todos. Nossa imaginação é um reflexo do poder criativo divino. 6. Planejamento organizado. Samuel começou a transformar seu desejo em um plano concreto, com passos específicos. Provérbios 21:5 ensina: os planos do diligente conduzem à abundância, mas todo apressado apressa-se para a pobreza. 7. Decisão. Samuel compreendeu que precisava tomar decisões rapidamente e mudar de ideia lentamente. Tiago 1:8 adverte: o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. 8. Persistência. Talvez o princípio mais importante que Samuel aprendeu foi a persistência. Napoleon Hill dizia que a persistência para o caráter do homem é o que o carbono é para o aço. E não era isso que Paulo ensinava em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Munido desses princípios, Samuel começou a transformar sua vida financeira. Primeiramente, ele reorganizou seu orçamento familiar, eliminando gastos desnecessários. Cada centavo economizado ia para um fundo que chamou de Semente do Meu Negócio. Nas horas vagas, começou a oferecer caronas para estudantes do bairro, cobrando um valor bem abaixo do transporte público. Com o tempo, os pais começaram a procurá-lo, preferindo a segurança e pontualidade de Samuel ao transporte público irregular.
Em 3 meses, ele já tinha 5 estudantes fixos. Foi então que enfrentou seu primeiro desafio sério. Precisava de um veículo maior para expandir o negócio, mas não tinha crédito no banco devido às dívidas anteriores. Foi quando o princípio da mente Mastermind, outro conceito-chave de Napoleon Hill, entrou em ação. Samuel reuniu um pequeno grupo de apoio na igreja. Um mecânico, um contador e um amigo que trabalhava em uma financeira. Juntos, encontraram um caminho. O mecânico indicou uma van usada em bom estado. O contador o ajudou a formalizar o negócio como MEI, microempreendedor individual. E o amigo da financeira conseguiu uma linha de crédito especial para pequenos empreendedores. Provérbios 15:22 ensina: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Samuel estava vivendo essa verdade bíblica alinhada com os princípios de Hill. 6 meses depois do início de sua jornada, Samuel já tinha sua própria van e transportava 15 estudantes diariamente. Seu negócio, que chamou de Transporte Confiança, começava a ganhar reconhecimento no bairro. Em 9 meses, precisou contratar um motorista auxiliar para atender à demanda crescente. Antes de completar 1 ano da sua decisão, Samuel já havia quitado todas as suas dívidas, e sua renda mensal era 3 vezes maior que seu antigo salário como motorista de ônibus. Mas a maior transformação não estava em sua conta bancária, e sim em sua mente. Ele agora compreendia o que Napoleon Hill e a Bíblia haviam ensinado. A prosperidade começa na mente, com pensamentos alinhados aos princípios divinos de abundância e serviço. Em uma reunião da igreja, o pastor pediu a Samuel que compartilhasse seu testemunho. Com lágrimas nos olhos, ele disse: descobri que Deus nunca quis que vivêssemos na escassez. Ele nos deu uma mente capaz de criar, de manifestar abundância. Quando renovei minha maneira de pensar sobre dinheiro, tudo mudou. O versículo que diz: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, João 10:10, ganhou um novo significado para mim. Samuel continuou: aprendi que não há contradição entre prosperidade financeira e vida espiritual quando entendemos que os recursos materiais são apenas ferramentas para cumprirmos nosso propósito divino. A história de Samuel ilustra perfeitamente o princípio transformador que une os ensinamentos bíblicos aos de Napoleon Hill. O poder da mente renovada. Quando alinhamos nossos pensamentos com as verdades eternas da abundância, serviço e propósito, criamos as condições para que a prosperidade financeira floresça em nossas vidas. Este é o segredo que poucos descobrem. A Bíblia e os princípios de prosperidade de Napoleon Hill não são contraditórios, mas complementares. Ambos nos ensinam que nossa realidade exterior é um reflexo de nossa realidade interior. Agora você pode estar pensando: mas como posso aplicar esse princípio na minha vida? Como posso transformar minha mente para transformar minhas finanças? Permita-me compartilhar um método prático em 5 passos que combina a sabedoria bíblica com os ensinamentos de Napoleon Hill. Passo 1. Identifique suas crenças limitantes sobre dinheiro. Comece examinando como você pensa sobre dinheiro. Você acredita que dinheiro é a raiz de todos os males? Pessoas espirituais não devem buscar riqueza? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Estas são interpretações equivocadas das Escrituras. A Bíblia não condena a riqueza em si, mas o amor ao dinheiro e seu uso egoísta. Em 1 Timóteo 6:10, lemos que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro em si. Escreva todas as suas crenças negativas sobre dinheiro e substitua-as por verdades bíblicas que afirmem a abundância divina. Passo 2. Crie uma declaração de propósito definido. Napoleon Hill ensinava a importância de ter um propósito definitivo, um objetivo claro e específico. A Bíblia diz em Abacuque 2:2: escreva a visão, torne-a clara sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Escreva sua declaração de propósito financeiro, especificando quanto exatamente você deseja ganhar,
Até quando deseja alcançar esse objetivo? O que está disposto a dar em troca? Que serviço ou valor? O plano para alcançá-lo. Essa declaração deve ser lida em voz alta 2 vezes ao dia, pela manhã ao acordar e à noite antes de dormir. Passo 3. Visualize o resultado final. Jesus ensinou: tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes, e será assim convosco. Marcos 11:24. Napoleon Hill chamava isso de criar uma imagem mental clara do dinheiro que você pretende obter. Reserve 10 minutos diários para visualizar vividamente sua nova realidade financeira. Veja-se já desfrutando da abundância que deseja. Sinta as emoções associadas a essa realidade. Agradeça antecipadamente, como se já tivesse recebido. Passo 4. Desenvolva seu plano de ação com fé inabalável. Tiago 2,17 diz que a fé, se não for acompanhada de obras, está morta em si mesma. Napoleon Hill afirmava que a fé é um estado mental que pode ser induzido pela autossugestão. Combine fé com ação. Estabeleça metas financeiras semanais e mensais. Identifique novas fontes de renda. Estude diariamente sobre finanças e investimentos. Busque mentores que já alcançaram o que você deseja. Lembre-se, sua fé deve ser maior que seu medo. Como diz Isaías 41:10. Não tema, pois estou com você. Não se assuste, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Passo 5. Cultive a persistência inabalável. Talvez o princípio mais poderoso seja a persistência. Napoleon Hill observou que a persistência é para o caráter do homem o que o carbono é para o aço. Paulo ensinou em Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A persistência é o que transforma fracassos em degraus para o sucesso. Quando obstáculos surgirem, e eles surgirão, lembre-se de que estão ali para testar sua determinação, não para detê-lo. Como Samuel, da nossa história, você descobrirá que a transformação financeira começa na sua mente. À medida que renova seus pensamentos sobre dinheiro, alinhando-os com os princípios divinos de abundância e propósito, sua realidade exterior começará a mudar. O segredo que une a sabedoria bíblica aos ensinamentos de Napoleon Hill é a compreensão de que fomos criados à imagem e semelhança de um Deus criador e abundante. Nossa mente tem o poder de manifestar nossa realidade, seja ela de escassez ou de abundância. Prosperidade financeira não é apenas sobre ter mais dinheiro, é sobre ter recursos suficientes para cumprir seu propósito divino, abençoar sua família e impactar positivamente o mundo ao seu redor. Lembre-se sempre do que diz Deuteronômio 8:18. Lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem lhe dá força para produzir riqueza. Imagine como seria sua vida se você aplicasse consistentemente esses princípios durante os próximos 90 dias. Visualize as dívidas sendo quitadas, novas oportunidades surgindo, sua mentalidade se transformando de escassez para abundância. A mudança não acontecerá da noite para o dia. Como uma semente plantada no solo, primeiro vem o trabalho invisível nas raízes, antes que os frutos possam ser vistos. Mas se você persistir, se mantiver seus pensamentos alinhados com as verdades eternas da abundância divina, verá sua vida financeira florescer de maneiras que jamais imaginou possíveis. Assim como Samuel, você pode transformar sua realidade financeira através da renovação da sua mente. O segredo bíblico que Napoleon Hill redescobriu está agora em suas mãos. Não deixe que esse conhecimento seja apenas mais uma informação. Transforme-o em ação. Comece hoje mesmo a renovar sua mente, alinhar seus pensamentos com os princípios da abundância divina e dar os passos práticos em direção à prosperidade financeira que Deus planejou para você. Lembre-se, porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. E como ensinou Napoleon Hill, o que a mente do homem pode conceber e acreditar,
ela pode realizar. Sua transformação financeira começa agora, com a decisão de renovar sua mente e abraçar os princípios eternos da prosperidade divina. E se você deseja aprofundar esse conhecimento, continuar aprendendo sobre como aplicar esses princípios na sua vida financeira, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Lembre-se, você foi criado para prosperar em todas as áreas da sua vida. A abundância é seu direito de nascença como filho de Deus. Não permita que pensamentos limitantes o impeçam de viver o plano divino de prosperidade para a sua vida. Agradeço por ter assistido até aqui. Que Deus abençoe sua jornada rumo à transformação financeira através da renovação da sua mente.